Boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade, que diz assim: Não despreze quem mendiga, levante-o, ouça com atenção e dê sua palavra confortadora, ele é seu irmão. A fraqueza de caráter e as circunstâncias adversas levaram-no à vala comum. Certamente, ele quer mudar de vida, ser como você. É preciso soerguê-lo, reintegrá-lo à existência digna. Não o condene. Na pessoa de cada mendigo há um pouco de culpa de todos nós. Convido a todos para fazer essa oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e companheiros espirituais, rogamos nesse momento a proteção divina para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, para que possamos bem compreender a palestra de hoje. Rogamos a Pleiade de luz que nos ilumine, agradecemos pela semana que tivemos e pedimos pela semana que está se iniciando. Assim, que nesse momento todos possam ser abençoados por Ti, Senhor, e pelos guias e protetores da nossa casa. Muita luz e paz a todos. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Conflitos Existenciais, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, no capítulo 18, onde nós teceremos alguns comentários acerca da coragem. A coragem é uma virtude humana e se desenvolve pelas experiências morais vivenciadas em diversas encarnações e superadas. Quando lutas e desafios aparecem e exigem solução, mesmo os mais simples, quando então o espírito não recua. A coragem ela é necessária para os nossos embates diários e ela conta na ordem das virtudes. A coragem é uma força que se estabelece dentro do espírito humano. É uma força que se manifesta dentro do nosso psicológico, se manifesta dentro da nossa psique. E ela trata das lutas e dos desafios que aparecem na nossa vida. Mesmo as lutas e desafios os mais simples. E conforme nós vamos nos defrontando com as lutas e com os desafios, nós o fazemos em diversas encarnações sobre as mais variadas circunstâncias. Quando nós superamos essas lutas e desafios, aí nós desenvolvemos coragem. Porque se nós recuarmos, o ato de recuar, ele representa para nós, na condição de espíritos, a falta da coragem, a falta da virtude, que só vai se desenvolver ao longo de muitas encarnações. Joana de Ângeles trata profundamente desse assunto e aborda sobre diversos aspectos. Talvez nós não consigamos abordá-lo todo em uma única noite, talvez precisemos de mais. Mas precisamos fazer uma introdução, precisamos entender, como espíritos em processo evolutivo, que cada um dos desafios e cada uma das lutas que nós enfrentamos forja no nosso espírito aquilo que vai depois, mais tarde, se transformar na força que se manifesta como coragem. Mas é importante que não façamos nenhum tipo de recuo, é importante que não fujamos daquilo que depende de nós e daquilo que seja uma luta, seja um desafio. Aquilo que nos desafia serve para nós como aspecto a ser desenvolvido
serve para nós como evolução espiritual. Mas nós precisamos entender o que são lutas e desafios. E precisamos também entender que lutas e desafios são aqueles travadas dentro de nós. São aqueles travadas internamente. Onde o ser luta consigo mesmo, superando atavismos adoecidos, superando más inclinações, superando emoções desequilibradas e primarismos evolutivos. Então, não é só fora. Nós precisamos também travar lutas internas. E nós precisamos travar lutas e desafios internos e não podemos recuar diante deles. Lutar consigo mesmo precisa ser entendido na condição de superar aquilo que para nós já está envelhecido, para nós já está adoecido, para nós representa desequilíbrio e primarismo. E muitas vezes a gente forja a nossa personalidade vivenciando ela em diversas encarnações, em diversos aspectos diferentes. E nós muitas vezes vemos esses aspectos da nossa personalidade como virtudes. Mas precisamos ter a consciência de que espíritos que evoluem para sempre precisam se aproximar do seu Criador, da perfeição em todos os aspectos. Precisamos nos aproximar do Cristo, que é o nosso mestre e é o nosso guia. E muitas vezes a nossa personalidade choca com a do nosso mestre Jesus. E nós, observando as atitudes e os comportamentos do mestre Jesus, achamos que ele está numa situação inferior à nossa, que a nossa personalidade apresenta traços mais fortes, apresenta características mais robustas e que o Mestre Jesus não nos representa sob certos aspectos que nós, na nossa personalidade, julgamos ser importantes. E estamos errados em relação a isso. Talvez aquela habilidade que em nós está premente, mas que no Cristo não aparece mais, é uma habilidade que nós iremos usar para tratar, para lutar os aspectos materiais da nossa vida, e não os aspectos espirituais do espírito que somos. Então, quando nossa personalidade for comparada, quando nós compararmos a nossa personalidade com o modelo que Deus tem nos dado desde todos os tempos, e quando a nossa personalidade chocar com a personalidade do Cristo, mudemos nós. É por isso que Ele é o modelo e guia. Ele é para ser copiado. Nós precisamos abandonar aqueles aspectos, lutar corajosamente contra nós mesmos e abandonar aquilo que está em desacordo. E isso é um aspecto tão importante que conta-se a respeito de um monge tibetano de nome Geshe Ben, do século XI. Os colegas de monastério diversas vezes viram ele brigando com ele mesmo e ele se reprimia. Ele se repreendia sempre que ele via nele uma atitude que não era condizente com aquela requerida de um monge, requerida de alguém que trabalhava os aspectos espirituais. E ele passou para a história com essa característica. Geshe Ben, lá no século XI, já fazia aquilo que todos nós, já dava o exemplo daquilo que todos nós devemos fazer, nos repreendermos, se não em voz alta, pelo menos mentalmente, fazendo para nós a nossa contabilidade íntima e mudando em nós aquelas partidas que já não deveriam mais estar sendo lançadas nessa contabilidade, e sim sendo saudadas, sendo quitadas. Superar-se a si mesmo requer coragem, pois é necessário abandonar-se, despojar-se e sublimar-se, desenvolvendo-se intimamente num esforço verdadeiro de equilíbrio emocional que faz muitos desistirem dessa batalha, em que a bravura desempenha tão
relevante papel. Então, superar-se, trocar aspectos adoecidos por aspectos mais saudáveis, abandonar aspectos da nossa personalidade, adotando aspectos da personalidade do Cristo, requer de nós coragem. Porque é necessário abandonar-se, despojar-se e sublimar-se. Isso aqui, por si só, já daria uma palestra. Porque a gente precisa entender esses termos, porque é possível que simplesmente lendo e aplicando, sem nos aprofundarmos em seus significados, façamos ou percamos tempo, agindo de forma equivocada e errônea, porque nós não entendemos o que significa abandonar-se, despojar-se e sublimar-se. Então, esse abandonar-se não é entrar em depressão. Esse abandonar-se não significa não tomar mais banho, não tirar a barba, não mendigar. Abandonar-se significa perceber quem somos, perceber como somos, perceber aquilo que não nos faz mais bem, que não deveria mais fazer parte da nossa personalidade, e abandonar aquele aspecto, parar de alimentá-lo, parar de carregá-lo, parar de aclimatá-lo novamente, de acordo com as mudanças que o tempo promove em todos nós e na nossa sociedade. Abandonar, por exemplo, aspectos da violência. Esse é abandonar-se. Abandonar, por exemplo, a leniência. Abandonar-se leniente. Adotar-se um processo mais proativo, mais energético, mais engajado. Abandonar-se sob esse aspecto. Despojar-se como veste que somos. Despojar aquilo que não precisamos mais envergar. Abandonar, largar, deixar de lado, despojar as bandeiras que muitas vezes nós carregamos e que não nos servem senão para que sejamos vistos e lembrados sob aspectos que não deveríamos estar mais mantendo em nós. Sublimar-se é elevar aquilo que o Cristo faria. Aquilo que em nós parece, vagamente mesmo que seja, com o exemplo que o Cristo dá, trabalhar nisso para elevar, sublimar, jogar para cima, fazer aparecer. Então são termos que, se nós lemos simplesmente e pensamos que sabemos como utilizá-los, talvez nós ainda estejamos fazendo um esforço equivocado e gastando energia em aspectos que não deveríamos mais estar desenvolvendo. E sim desenvolver-se intimamente. Realizar a nossa faxina espiritual, a nossa faxina mental e buscar verdadeiramente esse equilíbrio. Fazer por merecer o desenvolvimento da coragem que já possuímos. Porque fazer essa poda, fazer esta reforma interna, desenvolver-se intimamente, alimentar aquilo que precisa evoluir, é um esforço de coragem. E é uma coragem que nós só iremos desenvolvê-la, compreendê-la e percebê-la se nós realizarmos essas tarefas, se nós entrarmos nessas atitudes realmente com vontade de realizá-las. E se nós não agirmos dessa maneira, e se nós não tivermos disciplina e força de vontade ferrenha, nós vamos desistir, porque é uma batalha que muitas vezes faz com que a gente canse e desanime, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém sinta, mesmo que estejamos tranquilos e calmos aparentemente. Internamente estamos em uma batalha constante e estamos desenvolvendo a coragem necessária para fazê-lo, adotando-se os modelos do Cristo e comparando-os com os nossos e abandonando, despojando e sublimando aquilo que precisa e aquilo que deve ser feito. Examinemos a coragem de Jesus na execução de suas tarefas e a falta de coragem de Pedro e de Judas,
ambos acostumados e capacitados para lutas externas, que aparentam arrojo e desenvoltura, mas completamente debilitados para superarem seus medos, as suas impulsividades e as suas fantasias. Então, quando nós observamos nos evangelhos a trajetória do Mestre Jesus, junto com Pedro e com Judas, nós observamos no Cristo uma coragem inabalável. Uma coragem, como dizia lá no nosso primeiro slide, forjada pelas eras, forjadas na evolução do espírito, nas diversas encarnações, nos diversos mundos. Uma coragem que se sustenta sobre valores e uma coragem que perdura dentro do indivíduo, e essa coragem faz com que o indivíduo supere essas dificuldades, sejam internas, sejam externas, movimentado, motivado pela força que essa virtude representa no espírito. Se comparado a Pedro e Judas, pelos aspectos da matéria, Jesus parecia temer, Jesus parecia frágil. Mas frágil era Pedro e frágil era Judas. Eles eram capacitados para reagirem e lutarem contra o ambiente. Eles conseguiam se suplantar nas lutas externas, naquilo que aparecia, no convívio com as outras pessoas. Pedro chegava a ser temido, né? Jesus o chama de pedra, de rocha, de firmeza, de inamovível. E sobre ele coloca uma grande responsabilidade, porque ele conseguiria resistir a esse peso. Judas, da mesma forma, Judas era político, ele corria atrás, ele cuidava das verbas. Judas fazia parte de um grupo que empreendia luta armada, que buscava amedrontar aqueles que ouviam a respeito do grupo em que ele frequentava. Então, ambos eram capacitados pelo mundo, aparentavam arrojo e desenvoltura. Mas, nas forças do Espírito, na coragem do Espírito, nos momentos em que o Espírito era chamado, eles tinham medos, eles eram impulsivos e eles estavam vivendo aspectos fantasiosos da realidade do Espírito. Se os evangelhos dizem para nós que cada um dos discípulos é capaz de representar uma das personalidades modernas que vivem e que caminham hoje pelo mundo, aonde cada um de nós podemos nos espelhar nesses homens que acompanhavam o Cristo, imaginemos o quanto nós, se fôssemos acompanhar o Mestre Jesus, como temeríamos, como nos comportaríamos diante dos medos que seriam provocados, diante da fraqueza e do espírito titubeante que todos nós temos, carentes que somos dessa virtude, da coragem que Jesus exercia nos aspectos espirituais, aonde não importasse o tipo de ameaça e o tipo de circunstância que ele abordava, ele saberia como agir, como se comportar e como resistir, não importasse a pressão que lhe adivinha. Todos nós podemos imaginar, podemos nos comparar, seguindo com o Cristo e vendo até onde nós teríamos coragem moral para enfrentar os dispositivos materiais que muitas vezes servem para nos desmotivar e nos fazer desistir. Todavia, cada drama e sofrimento é o forjador da coragem nascente e em desenvolvimento, que se fixa nos painéis do Espírito, nos preparando para cometimentos cada vez mais audaciosos, onde o dever reto é essencial para ter força de enfrentar, apoiado em valores. Então essa é a coragem que precisamos desenvolver. A coragem é embasada no dever reto. Se nós estamos buscando, talvez não consigamos vê-la completamente, mas estamos buscando a verdade, desejamos a sombra dela. Se nós nos mantemos no dever reto, se nós andamos no caminho reto,
se nós nos espelhamos no exemplo do Cristo e colocamos todas as nossas atitudes sob o viés da sua conduta e da sua orientação, se nós buscamos essa retidão de espírito, nós invariavelmente vamos conseguir enfrentar e vamos conseguir superar muitas, diversas, talvez todas as dificuldades que se apresentem. Porque nós estaremos apoiados em valores. Se nós não caminhamos no trilho reto, se nós não nos apoiamos em valores, se nós não verificamos em que essência, qual a essência que nos inspira, nós não teremos coragem. Se nós enfrentarmos os dramas, as dificuldades, os sofrimentos, e se nós desenvolvermos em nós esses valores do espírito que caminha reto e que cumpre os seus deveres, a nossa coragem será robusta. Nós estaremos do lado da verdade e nós estaremos fazendo o bem. Nada vai nos amedrontar. Podem atingir o nosso corpo, podem atingir a nossa moral, mas a nossa coragem permanecerá robusta. Porque ela tem base. E o nosso espírito não vai temer aquilo que se apresenta. Ele vai enfrentar. Mesmo porque não importa a dificuldade, não importa o que estamos passando e o que estamos enfrentando. Qual o sofrimento que nos aborda? Daqui a 1000 anos, ele será uma lembrança. E dentro de nós teremos a força que nos motivou. A coragem. Então, apoiemos esse nosso sentimento, essa nossa virtude, no dever reto e essencial, para que nós tenhamos força de enfrentar e a nossa força, a nossa coragem será apoiada em valores e isso é o que nos vai seguir firmes. O espírito deve encontrar forças de avanço e enfrentamento. O espírito não encontra forças de avanço e enfrentamento se não forem baseadas na verdade e nas virtudes, já que a coragem moral dispensa validação e destaque, pois é um valor que perdura no indivíduo vigilante e disciplinado das suas tarefas. Então nós não precisamos que alguém de fora diga, muito bem, você fez bem, você agiu direito, você foi corajoso. Dispensa. A coragem moral dispensa validação e destaque. Nós seguimos pelos valores que cultivamos, pela verdade que abraçamos, pela consolidação das virtudes em nós. Nós aprovamos os nossos atos. E essa coragem moral, esses atos morais, essa fortaleza do espírito dispensa que outros o façam. Dispensa que nos destaquemos porque fizemos o bem e agimos corretamente. Nós não vamos encontrar forças de avançar e de enfrentar se nós não tivermos a verdade e as virtudes como base. Por isso buscar o Cristo. Por isso modelar o Cristo, por isso observar a verdade e a virtude do Mestre. Porque isso vai representar para nós coragem moral. Essa coragem, essa virtude vai ficar em nós, ela vai permanecer em nós, ela não vai nos abandonar. Porque aí nós estaremos vigilantes e disciplinados nas nossas tarefas, nós não vamos recuar, nós não vamos temer, nós não vamos abandonar aquilo que precisa ser feito e que nos encontra na viagem. Nós estaremos, e os espíritos que nos buscam e nos desejam, vão nos encontrar no nosso posto de trabalho realizando a nossa tarefa. E ali teremos coragem moral. Ali ninguém nos enfrentará. Ali olharemos firme
nos olhos de quem qualquer nos procure. Não temeremos nenhum tipo de enfrentamento. A nossa coragem é robusta e muito bem embasada. Entender e desenvolver a coragem é uma proposta altamente favorável em tempos de transição, onde a responsabilização é fator desencadeador de movimentos necessários para aqueles que almejam um mundo de regeneração. Estudar coragem, entender coragem, se motivar de forma corajosa é uma proposta favorável. Na transição planetária é possível que muitos espíritos não acompanhem mais a trajetória do nosso planeta, necessitando serem transferidos para outros mundos mais afeitos, mais de acordo com o seu processo evolutivo, e muitos desses nossos irmãos perderão a trajetória do planeta em seu processo de evolução para o mundo de regeneração, porque vão sentir medo, porque vão sentir-lhes faltar a coragem, vão lhes sentir faltar coragem moral e valores. Eles vão se sentir amedrontados diante daquilo que lhes compete, que é necessário fazer em momentos de transição planetária. Muitos vão perder o bonde da história porque não terão coragem de enfrentar, de se refazer, de se abandonar, de se sublimar. E isso é responsabilização de cada um de nós. Cada um de nós precisa se responsabilizar sobre si mesmo. Cada um de nós precisa se responsabilizar sobre os aspectos que precisa desenvolver e envergar para ser espírito em planeta de regeneração. Precisamos estudar e entender a coragem ainda enquanto estamos encarnados, para utilizá-la nos movimentos corretos que o mundo de transição planetária nos impõe, para que não sejamos degradados daqui, porque não tivemos coragem moral de enfrentar a nós mesmos. Nossas fantasias são fugas da realidade, que se apresenta assustadora quando imaginamos que já realizamos todos os esforços e esgotamos todos os recursos para a solução do tentame, razão pelo qual podemos desistir e descansar. Então, desistir e descansar é um apelo, é uma cantilena que nos faz, muitas vezes, aderir. Parece muito fácil desistir, parece muito fácil descansar. As coisas que precisamos fazer são demoradas, elas nos pesam, elas nos atrapalham. Talvez desistir fosse melhor. Desistir diante de um tentame, desistir porque imaginamos que tudo já foi feito, que os recursos foram esgotados. Desistir é adotar o medo. Desistir é abandonar a coragem. Desistir é não robustecer a própria coragem. E então nós criamos sofismas, nós criamos fantasias, nós fugimos da realidade. A realidade é a realidade. A realidade é o que é real, a realidade é o que precisamos viver. E ela pode ser assustadora. Talvez porque nós não a enfrentamos ainda, talvez porque não a conheçamos em profundidade, nos assustemos com os seus movimentos. Mas a realidade sempre é o melhor caminho. Então, viver em fantasias é fugir da realidade. Viver em fantasias é não realizar os movimentos íntimos que precisamos realizar. E se nós vivemos essas fantasias e essas ilusões, não tenhamos dúvida, seremos desiludidos. Vamos, sim, cair em realidade. A realidade, sim, vai nos alcançar e vai nos acordar com muito barulho. E não há ainda esforço esgotado. E não há recurso ainda que já foi esgotado.
ainda há coisas a serem feitas. Nós ainda estamos em corpos materiais. Muito há ainda para ser feito. De forma nenhuma imaginar-se descansando da vida ou desistindo da vida. De forma nenhuma pensemos disso. Porque se estamos aqui, se estamos ainda em mundos de provas e expiações, se envergamos corpos materiais, muito ainda precisa ser feito. Muito ainda precisa ser realizado. Estamos longe de desistir e descansar. Estamos longe ainda de admitir que possamos fugir da realidade. Antes precisamos ter coragem e enfrentar aquilo que nos cabe. E não basta deixar o tempo passar. Não basta envelhecer pura e simplesmente. Envelhecer nem sempre é evoluir. E nem sempre é crescer. Pois quando o nosso desenvolvimento em muito fica dependente de circunstâncias, que caso se fragmente, fazem desaparecer nossa segurança e coragem, conduzindo a uma fuga da refrega e um abandono da batalha. Então a gente pensa que o tempo passando, que o envelhecimento nos alcançando, nós então podemos abandonar a batalha. Não há mais necessidade de nos esforçarmos, de nos mantermos na refrega. E quando nós envelhecemos, existem aspectos que só vão se apresentar e só vão nos atingir e só vão fazer sentido quando estamos velhos. Quando estamos jovens, nós não temos essa noção. Há circunstâncias e aspectos da coragem que só serão desenvolvidos no fim, nos momentos finais, nos 45 minutos do segundo tempo. Ali haverá refrega, ali haverá batalha, e ali nós estamos preparados para aquele enfrentamento e entendermos aquela circunstância. Então, o fato de envelhecer, esperar o envelhecimento, porque aí então justifica-se nos nossos sofismas abandonar a batalha e abandonar a refrega, pensemos bem. Em muito ficamos dependentes de circunstâncias, e se essas circunstâncias se fragmentam, ali estamos nós, inseguros e sem coragem. Então, evoluir apesar de envelhecer. Envelhecer enquanto se evolui, enquanto se cresce, enquanto se robustece a coragem. Porque há batalhas que são as derradeiras e não as iniciais. Uma coragem robusta somente se apresenta quando desenvolvemos uma seleção de valores capaz de nos munir de estímulos para continuar seguindo os rumos e as metas que elegemos na sucessão do tempo, nos realizando pessoalmente. Então a coragem fica robusta somente quando desenvolvemos uma seleção de valores capaz de nos munir de estímulos. Se nós nos desenvolvemos ao longo do tempo, se nós colocamos para nós, selecionamos os valores necessários, se nós nos robustecemos, se nós enfrentamos as pequenas batalhas, os grandes desafios, se nós os realizamos fora e os realizamos dentro, quando chegarmos lá na nossa terceira idade, quando chegarmos lá no nosso derradeiro momento de vida, nós estaremos carregados, nós estaremos munidos dos valores certos. E estes valores nos estimulam até os últimos momentos. Porque nós temos objetivo. Nós não estamos sendo empurrados pelo vento. Nós não seguimos atrás de um nariz simplesmente porque ele aponta para aquele lado. Nós nos determinamos. A nossa coragem é robusta. Falha o nosso corpo, doem as nossas juntas, mas a nossa coragem nunca esteve tão forte. Nós seguimos os rumos e as metas que elegemos. O tempo para nós que somos espíritos é um tic-tac para o futuro, para o novo, para o espírito que se apresenta.
Nós seguimos nos realizando pessoalmente, porque a nossa coragem nos sustenta quando nada mais nos cerca, nos protege e nos auxilia. Seguimos porque somos corajosos e o nosso espírito não perece jamais. Podem destruir os nossos corpos, podem destruir esse mundo, mas estaremos embasados em valores e isso nos realiza pessoalmente. E estamos sempre carregados dos valores corretos que vão nos estimular. Ninguém perguntou, mas vamos nos perguntar. Qual? Valores. Uma seleção de valores. Seria necessário citarmos alguns. Que valores poderíamos citar? O amor é um valor. Até hoje nunca ouvi, mesmo em rodas de brincadeira, mesmo em chacotas e piadas, alguém que dê descrédito ao amor. O amor é um valor a ser selecionado. Em todos os tempos, em todas as horas, em todas as circunstâncias. O amor, seleção de valor. Passou. Paz. Selecionarmos um valor. Vamos carregá-lo. Ele vai munir a nossa coragem. Paz é um bom valor. Sermos motivados pela paz. Um outro valor, a bondade. O mestre já disse, trate o outro como gostaria de ser tratado. E o importante é que quando a gente está numa dificuldade, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente quer um bom companheiro, um bom amigo, um bom médico, um bom advogado. A gente quer o bom. Então a gente sabe o que é bom. A gente percebe o que é bom. E a gente deveria nos motivarmos numa seleção de valores a selecionarmos a bondade. Amor, paz e bondade. São bons valores. São capazes de nos munir de estímulos. São capazes de nos fazer continuar a seguir os rumos e as metas que elegemos na sucessão do tempo. São capazes de nos realizar pessoalmente. Mais um, a fé talvez. O encontro com Deus, acreditar no Mestre, ter fé no Mestre. Temperança. Eu acho que é um bom valor. Vamos ver, capaz de nos munir de estímulos. Capaz de nos fazer continuar a seguir os rumos e as metas que elegemos na sucessão do tempo. Temperança. Mansidão. Mansidão é capaz de nos munir de estímulos. Tolerância. Continuar seguindo os rumos e as metas que elegemos. Sim, verdade. Nós poderíamos citar muitos. Talvez assim, quando a gente encontra a questão, nos falte as palavras. Mas nós poderíamos citar muitas, desde que tivéssemos algumas já, né? Então, selecionar esses valores que o mestre selecionaria e seguir com eles. Se nos dobramos à imposição social, educacional, cultural, vamos nos perdendo em conflitos que inevitavelmente geram medo, ansiedade e insegurança. Verdadeiras celas a nos prender. Mas, se nos dispomos ao enfrentamento em valores morais, tudo superamos. Ficarmos dobrados em imposições sociais, educacionais, culturais, se nós dermos muito valor a um mundo de provas e expiações que está passando para uma transição, vamos entrar em conflitos, vamos nos meter em medo, ansiedade e insegurança com toda certeza. Esse mundo de transição está desboroando, ele está desestabilizado, ele está desequilibrado, a seleção de valores está incorreta, os espíritos que estão aqui são os espíritos derradeiros nas suas encarnações, ainda aqui na Terra. Não vamos pensar que as imposições sociais desse mundo de transição vai nos fazer bem. Não pensemos que os aspectos educacionais adotados por esse mundo em transição são aspectos válidos. Não pensemos que a cultura de um mundo de provas e expiações que está nos últimos suspiros das suas características desequilibradas servem para nós.
Não há como fugirmos do mundo, mas, por favor, não adotemos essas imposições sociais desse tempo. Não adotemos as imposições educacionais desse tempo. Não adotemos as imposições culturais, os modelos culturais desse tempo. Eles são doentes. Eles são perturbados. Eles são adoecidos. E nós vamos adoecer com ele. E vamos adoecer no espírito. No medo, na ansiedade e na insegurança. Vamos nos trancafiar dentro de nós mesmos como se estivéssemos em um presídio de dor. Mas, se nós adotarmos os modelos do Cristo, se nós nos concentrarmos nos aspectos da espiritualidade, viveremos no mundo, estaremos nele, e com coragem e valores morais nós vamos superá-lo. O mundo não vai nos corromper, não vai nos assorear, não vai nos acarrear. O mundo vai ser superado. E nós vamos servir de exemplos a nós mesmos e àqueles que serão degradados. E talvez sejamos encaminhados com eles, mas não porque não observamos corretamente ou porque nós não tivemos coragem para superar. Talvez porque seja melhor para nós na compreensão daqueles que tudo sabem. Então, este mundo adoecido não é o nosso mundo. Nós pertencemos a mundos espirituais, onde valores são aquilo que conta. Precisamos agir para compreender todas as circunstâncias que se levantam a cada ação, analisando e discernindo para elaborar o próximo passo. E tomando as decisões que são necessárias ao nosso entendimento, com coragem de se posicionar e de assumir a vida. Então, precisamos observar, compreender, agir e observando as circunstâncias. Cada ato da nossa vida vai levantar um tipo de poeira. Cada ato da nossa vida, cada passo que dermos nos vai conduzir a um tipo de cardo, a um tipo de espinho. E devemos levar em consideração essas ações para analisar como vamos agir a partir dali. Então precisamos observar, precisamos ter coragem de olhar fora das nossas ilusões e nos colocarmos como proativos que somos, decisórios que podemos, para decidir, para elaborar, para nos posicionarmos, para darmos o próximo passo com consciência, com decisão, sem ser impulsivo, mas ser conciso, ser razoável, ser racional, ser moral nos andamentos que precisam ser feitos. E aí, se posicionar com coragem, assumir a vida. Estamos na condição que estamos e as coisas que nos cercam são aquelas que são o melhor para nós. Assumir a vida. Assumir que aquele momento é o melhor e que aquela tarefa é importante e precisa ser realizada. Coragem, coragem de assumirmos a posição aonde estamos matriculados. Agir de forma consciente, analisando e discernindo o próximo passo. E desenvolvendo assim em nós a coragem para evoluir e para crescer e se desenvolver. São aspectos gerais. Joana de Ângeles tem muito ainda por nos falar a respeito desse assunto. E imaginamos que já temos um bom material para nos forrar o espírito e as virtudes. Solicitamos auxílio espiritual, erguendo o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que o Mestre, com a sua coragem, com a sua postura e com sua assertividade, esteja sempre a nos orientar, a nos precaver e a nos sustentar. Que os amigos espirituais nos auxiliem na seleção dos valores corretos, na inspiração que nos faz alcançar as metas do Espírito. Que desenvolvamos em nós as virtudes necessárias para a superação de nós mesmos
e que essa superação reflita no ambiente, magnetizando e corporificando ao nosso derredor as lições e os momentos espirituais que estamos vivenciando, para que possamos encontrar a melhor lição e desenvolver em nós a melhor virtude. Que o Mestre Jesus seja luz no nosso horizonte e que Ele esteja sempre conosco e não nos permita abandoná-lo agora que o encontramos. Que assim seja.